Olá, boa noite. Boa noite. O Fantástico teve acesso a informações da investigação da Polícia Federal. Essa ferramenta, ela utiliza o mesmo princípio que nós conhecemos lá com o pardal, né, o fotossensor. Quando você está passando em alta velocidade naquela via, aquele fotossensor tira uma foto da sua placa e aquela foto depois ela é traduzida, o texto daquela foto, para identificar no banco de dados qual é aquele veículo. Isso tem na ferramenta. Então todas as imagens, elas são identificadas e transformadas em texto. Então a ferramenta, ela já pega as imagens, extrai os textos que ali existem, correlaciona ou organiza isso de uma forma legível e quando você vai fazer uma busca textual, por exemplo, ela vai identificar esses dados. A investigação sobre o caso Master já identificou que Daniel Vorcaro acessou ilegalmente sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais. A PF também descobriu que o banqueiro obteve informações sigilosas do inquérito na Justiça Federal sobre a fraude bilionária envolvendo a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barce de Moraes, manteve um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de mais de 3 milhões de reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. Estão dizendo que é do ministro Alexandre de Moraes por 129 milhões de reais em 3 anos. Isso coloca um constrangimento dentro do Supremo. Mas, assim, agora estão dizendo que é isso. Ele está fustigando os colegas. Mas é um exercício de retórica, porque, na verdade, ninguém quer discutir essa questão a sério. Um dos pontos desse Código de Conduta que o Fachin está propondo, que se inspira no Código de Conduta alemão, prevê que se dê transparência ao valor recebido por palestras, por exemplo. Isso não tem nada a ver com jatinho ou com contratos, que, na minha opinião, são até bem mais graves esses casos. São coisas simples. Palestra, você vai dar uma palestra, você diz, né? Na Alemanha tem até uma tabela de palestras, quanto que você pode cobrar. E você deve fazer essas palestras desde que você esteja, que seja um tema relacionado a um livro seu, alguma coisa que tenha a ver com o seu trabalho e a sua atuação como ministro. Eu acho que isso é bem pacífico, mas é claro que não tem interesse, porque nós estamos falando desses 2 casos que são graves, mas a gente já viu muito, já se discutiu muito isso no debate público sobre outros ministros que andam de jato, não é só o Dias Toffoli que anda de jato de empresário, ministros que fazem eventos enormes, promovem eventos patrocinados por empresas com interesse no STF, ou não patrocinados, mas todo um universo em que essas empresas fazem eventos no entorno para terem acesso a esses ministros no ambiente fora do Brasil. Aliás, curioso, você faz eventos sobre o Brasil em Roma, em Londres, né? Uma coisa flagrantemente provocada para gerar lobby, conversas fora da vista do povo, do público. Então, isso tudo é muito sério, sempre foi, e era essa a preocupação do ministro Fachin, talvez antecipando que uma hora é o famoso vai dar ruim. Hoje você liga para o Supremo, você já experimentou fazer isso? Eu sempre faço isso. Quem pagou a viagem? Quem pagou a passagem? É um solene silêncio. Eu acho, inclusive, um desrespeito com o público. E é uma baita de uma contradição. É isso aí, pessoal. Vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui para vocês as últimas informações bombásticas que acabam de acontecer. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like, é muito importante pra gente. Tem muitas pessoas que assistem ao conteúdo, que assistem aos vídeos, mas não deixam o like. Isso nos ajuda muito. Ajuda na distribuição da notícia. Clique no botão de hypar para o conteúdo também, para que ele viralize aqui dentro da plataforma. Vamos juntos viralizar este conteúdo, esta notícia, para que ela seja entregue para todos. Agora, sem mais enrolação, vamos para as últimas informações e notícias. Do Daniel Monteiro, pelo fato de justamente ele ser o personagem que organizava essas estruturas para o Daniel Vorcaro. Primeiro ele organizou a estrutura que o Daniel Vorcaro usou para desviar o dinheiro. Então, não sei se a gente comentou aqui, eu lembro que a gente falou, eu e você, sobre o medo que o Vorcaro tinha do dinheiro dele desaparecer das contas onde ele tinha escondido ao redor do mundo. E que se esse dinheiro desaparecesse, ele ia ficar sem ter o que entregar num acordo de delação premiada. Quem organizou toda a estrutura para ele distribuir o dinheiro mundo afora
foi o Daniel Monteiro, que é um advogado que atuava para o Workário e para o Master, mas não era do Master, ele ficava no Master, ele ia lá, mas ele era uma pessoa meio que atuava no paralelo. E não só ele fazia as contas, organizava as contas secretas do Workário, como por ter organizado essas contas secretas, ele também organizava a distribuição de propina. Você vê aí nessa operação, ficou muito claro que era ele quem cuidava de montar as contas de fachada, as empresas de fachada, de fazer os pagamentos, negociar os imóveis, porque ele sabia onde estava o dinheiro e para onde o dinheiro deveria ir. Portanto, ele é um homem-chave nesse esquema. Ele sabe, possivelmente, até mais do que o próprio Workário, com detalhes de onde ele botou as contas, para onde ele mandou o dinheiro, qual o nome do offshore, dos políticos a quem ele pagava. Então, a gente está falando de um personagem central nessa história. E é por isso que quando a Polícia Federal começa a ver uma chance de pegar o Monteiro, junto com o Paulo Henrique Costa, cresce o olho dos investigadores muito mais no Monteiro do que o Paulo Henrique Costa. Porque o Paulo Henrique Costa está destrinchado, pelo menos essa parte da participação dele. Ele recebeu esse dinheiro, acho que tem muita coisa para responder ainda, porque, por exemplo, se você tinha que chegar a 146 milhões de reais, isso provavelmente foi calculado de alguma maneira, como propina, como parte de algum negócio. Queremos saber qual foi a conta que foi feita. Se o Paulo Henrique Costa recebeu mais dinheiro, a gente também precisa saber. Porém, o que o Daniel Monteiro sabe é algo que a Polícia Federal ainda não vislumbrou. E ele pode entregar informações relevantes à Polícia Federal. Pode ser que ele não entregue nada, mas cria-se aí, André, um potencial foco de conflito entre o Workário e o outro membro do esquema. Porque se vamos supor que esse Daniel Monteiro resolva falar, aí ele vai tirar o valor da delação do Daniel Workário, vai contar coisas que o Daniel poderia contar. Então, cria-se aí mais um nó nessa complexa negociação dos investigadores com o Workário por conta desse personagem que é central, é homem-bomba, homem-chave. Malu, queria te ouvir sobre essas transações prometidas, os apartamentos. Me parece, a gente comentava mais cedo aqui na equipe, que pode, pelo que a investigação está mostrando, pode ser uma espécie de modus operandi do Workário. Com certeza, André. Você tinha ali como se fosse um padrão, eu diria até um cardápio de pagamento de propina, né? Você tinha os fundos que mandavam dinheiro para outros fundos, você tinha esses imóveis, não é a primeira vez que eu ouço falar de imóveis no bastidor dessa investigação, e há também a suspeita de que os contratos de advocacia que o Workário fazia e de consultoria também serviam como forma de pagamento de propina disfarçada. Então, isso é um contexto. E por que isso? Porque são formas mais fáceis de você dissipar a origem do dinheiro. Você vê que ali ao longo da investigação chega uma hora em que o Daniel Workário, Workário Monteiro a gente confunde, mas o Workário fica sabendo pelo sicário que havia sido aberta no Ministério Público de Brasília uma investigação sobre a possível sobre essa possível transação de imóveis, e aí o Workário fala assim, manda parar, e o Daniel Monteiro fala, então eu vou manter tudo aqui no escritório, como se fosse um seguro, não me lembro a expressão que ele usa, mas como quem diz, eu vou pegar essas escrituras e vou guardar aqui, e fica sendo nosso. E aí, quando tivesse possibilidade dele passar adiante de novo para o Paulo Henrique Costa, ele faria isso. Então, você vê que ele já tinha, como você falou, o modus operandi, já ligava um automático e começava a fazer as operações. E é por isso que ele é tão central. Tem uma outra coisa que eu vi o Valdo falando, eu lembrei que eu esqueci de comentar, mas também é importante sobre esse personagem, que o Daniel Monteiro foi justamente quem saiu comprando as ações do BRB, para
que o Vorcaro e o seu grupo tivessem uma participação relevante no banco. Eu vi que Vocês se lembram do BRB? BRB é o Banco de Brasília, um banco público que ia comprar o Master e que justamente no meio dessa tramóia toda de um banco público adquirir o Master e enfiar nas nossas costas um banco quebrado como o Master, é que ele foi interditado, é que ele foi liquidado. Pois bem, e agora hoje o dia começa quente porque o ex-presidente do BRB, que é esse Banco de Brasília, foi preso a mando do Mendonça. E foi preso por uma razão que eu acho que talvez deixe a mulher do Moraes com inveja. Ele recebia mais dinheiro do Master e do Vorcaro do que a própria esposa do Moraes. Talvez se o Mendonça não o prendesse como prendeu, o próprio Moraes o mandasse prender. O cara, esse ex-presidente do BRB, recebeu, nesse caso aqui, de propina 6 imóveis de luxo, no valor de 146 milhões de reais. Impressionante realmente a quantidade de dinheiro envolvida nesse caso. Um dos apartamentos, inclusive, é conhecido como o prédio mais caro do Brasil, que tem apartamentos de 570 a 1.000 metros quadrados e chega a custar 42 milhões a unidade. Bom, aí vocês veem o poder dessa gente, o que estava rolando de grana, como isso era sério. Outro que foi preso hoje, e aqui é um ponto que vocês precisam entender a relevância disso para o caso Vorcaro. Outro que foi preso hoje foi o advogado relacionado também a ele e acusado de administrar fundos e cotas para pagar propinas do Master. Ele também foi preso e ele é um peixe grande. Aqui essa questão a gente precisa parar e entender. Ele é um peixe grande. Por que ele é um peixe grande? Porque é bem possível que ele seja o intermediário entre o Vorcaro e o judiciário. O Vorcaro não falava com todo mundo. Ele trocou aquelas mensagens lá com o Moraes, mas ele não falava diretamente a todo tempo com todo mundo. Talvez ele falasse só com os mais importantes, mas não tem gente envolvida do judiciário só na cúpula, não. Tem muito mais lugares. E ele pode ser esse intermediário entre o Vorcaro e esse advogado preso. Pode ser o intermediário entre o Vorcaro e o judiciário. Então, se esse advogado preso cantar, falar, delatar, nós podemos, enfim, descobrir muito mais gente do judiciário, das cortes superiores e outros lugares mais do judiciário que estejam na mão do Vorcaro ou que estavam nas mãos do Vorcaro. É muito relevante a gente ficar de olho nisso, até porque o Paulo Henrique Costa, que é esse ex-presidente do BRB, conhece esse advogado e já estava até mesmo pensando, né, em negociar uma delação premiada. Agora isso deve ser acelerado, esse advogado pode seguir o mesmo caminho e talvez isso faça com que outros nomes, ou os nomes que a gente já ouviu, sejam novamente ditos, ou outros nomes do judiciário apareçam nessa maluquice toda que é o caso Master. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.